bem-vindos à nossa análise. Hoje o tema é quente, inteligência artificial. Tá em todo lugar, né? Com certeza. Só que a gente vai focar num lado menos glamouroso, talvez, os riscos. Isso. Nossa base é um artigo, Conheça 6 riscos da inteligência artificial, bem direto a ponto. A ideia é entender, sabe, os desafios dessa tecnologia que está mudando tudo. Fundamental essa conversa. A IA é incrível, sim, mas para a gente usar e desenvolver de forma consciente, a gente tem que falar abertamente dos problemas potenciais. Sim, esse material que a gente tem levanta ponto-chave: desemprego, desigualdade, aqueles vieses chatos, direitos autorais, privacidade e a famosa desinformação. Exato. Vamos começar a desempacotar isso, então? O primeiro risco que o artigo cita é pesado: desemprego estrutural. Aquela ideia da IA substituindo pessoas, né? Os números dão um frio na espinha. O Goldman Sachs fala em, 300 milhões de empregos em risco no mundo. É muita gente. Muita gente. E a OCDE, aquela organização dos países mais ricos, diz que 1/4 dos empregos lá já está com um risco alto de automação. Lembra até o Yuval Harari falando da classe de inúteis? Pois é, isso conecta direto, né, com o segundo risco, uma maior desigualdade social. Faz todo sentido. Porque, pensa bem, a automação pode aumentar essa distância entre quem tem o capital, a tecnologia... E quem tem o trabalho para oferecer. Claro, menos emprego, talvez menos imposto arrecadado. E aí, como ficam os programas sociais? Complica, né? E ainda tem a divisão entre países, tipo USA e China, desenvolvendo IA a todo vapor. E outros países mais na ponta de consumir. Isso pode aprofundar a desigualdade global. E quem está em função mais básica, sabe, pode ver os salários diminuir. Olha, e essa questão da desigualdade me puxa para outro ponto bem delicado que o artigo traz: a perpetuação de vieses e preconceitos. Ah, esse é crítico. Como a IA aprende com dados, né? Se os dados têm um preconceito, a IA, ela aprende o preconceito junto. E pode até piorar. Exato. Tem aquele caso famoso da Amazon, lembra? Tiveram que jogar fora um sistema de IA para recrutar gente porque ele discriminava mulheres. Sim, porque aprendeu com o histórico da empresa, que era majoritariamente masculino. Um exemplo claro, né? Muito claro. E não é só em recrutamento. Teve um estudo mais recente com o DALL-E 2, Midjourney. Esses que queriam imagem. Sei. Pediram para gerar o corpo perfeito, baseado no que rola em rede social. Resultado: quase tudo corpo branco, super irreal, padrão estético limitadíssimo. Isso reforça umas ideias bem complicadas, nossa. E falando em coisa gerada por IA, tem outra área cinzenta aí: direitos autorais. Quem é o dono de uma imagem, um texto, sei lá, uma música que a IA fez? Essa é a pergunta de milhões, né? O problema é que essas IAs são treinadas com um volume, absurdo de dados na internet. Imagem, texto, tudo. Coisa que já existe, claro. E muito disso tem direito autoral. Só que usam sem pedir licença, sem pagar nada para o criador original, muitas vezes. Aí complica. Acusaram eles de usar milhões de fotos da Getty para treinar o Stable Diffusion. É difícil até rastrear tudo que foi usado, sabe? E de quem é a culpa? Do usuário que pediu para a IA criar ou da empresa que fez a IA? Aqui no Brasil, a lei hoje não dá direito autoral para obra feita só por IA. E esse uso massivo de dados entra em outro ponto crítico: riscos à privacidade. Como ficam nossas informações nisso tudo? Boa pergunta. O artigo cita a OpenAI, do ChatGPT. Eles usaram dados públicos da internet, blog, rede social, tudo, para treinar, sem pedir licença específica para cada um. É o método deles, né? E, claro, coletam dados de quem usa a ferramenta. IP, navegador, o que você pergunta para ela. E dizem que podem compartilhar com terceiros. Embora a gente tenha leis como a LGPD aqui no Brasil, né, que dá mais controle sobre os dados pessoais. Sim, a LGPD ajuda. A forma como essas ferramentas globais funcionam ainda levanta muita dúvida. Sobre consentimento, sobre o que fazem com os dados. A escala é gigante, difícil de acompanhar. E se a gente junta essa facilidade de criar conteúdo, o acesso a dados e o poder de convencimento da IA, a gente chega no 6º risco: desinformação. Exatamente. A IA generativa torna muito fácil, rápido e barato criar conteúdo falso. Texto, foto, vídeo, áudio e muito convincente. Esse é o problema. Perigoso. O potencial para espalhar fake news em massa é assustador. Lembra aquela foto falsa da explosão no Pentágono em 2023? Lembro, circulou muito rápido. Parecia real. Chegou a derrubar a bolsa por um tempo. Mostra o impacto real que isso pode ter.
Daí a urgência de discutir regulação, de ter selos para indicar conteúdo de IA, de cobrar as plataformas. Então, para resumir o que o artigo traz, não é para a gente demonizar a IA, né? Longe disso. Não, de forma alguma. Mas é para ter clareza que esses riscos de desemprego, desigualdade, viés, copyright, privacidade e desinformação são reais. E a gente precisa falar sobre eles conforme a IA entra mais e mais na nossa vida. Sem dúvida. É buscar o equilíbrio. Precisamos de pensamento crítico, sabe, de ética forte em quem desenvolve, de regulação que funcione e de preparar as pessoas com educação digital mesmo para lidar com isso. Aproveitar o lado bom, que é muito, mas trabalhar para diminuir os riscos. Bom, fechamos então nossa passada por esses 6 pontos de atenção do artigo e fica talvez uma reflexão final, né? O artigo focou nesses 6, mas a IA está entrando em tudo. Saúde, finanças, negócios, direito. A gente viu até cursos sobre isso nas fontes, né? Psicologia na era digital. Enfim, além desses riscos mais óbvios, que outras mudanças sociais profundas, talvez escondidas ainda, podem estar vendo por aí? E como que aprender sempre mais sobre IA pode preparar a gente para lidar com elas? Fica a pergunta.